vamos começar a fazer as questões, mas antes de começarmos a fazer as questões, eu estou colocando aqui a nossa velha tabelinha que você aprendeu lá no 9º ano e que nós vamos usar muito nas questões desse módulo, tá certo? A tabelinha de seno, cosseno e tangente dos valores notáveis de 30, 45 e 60 graus. Vamos lembrar? Olha só. Primeiro de tudo, vamos mentalizar a letrinha dessa nossa poesia. Olha. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Tudo sobre 2. Então você coloca o 2 aqui embaixo. Ó. Tudo sobre 2. Ó. Olha aí que beleza. A raiz vai no 3 e também no 2. A tangente é diferente. Olha que legal. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Quantas vezes você já deve ter ouvido essa musiquinha, não é? Tá certo? Então, vamos lá para você nunca mais na sua vida esquecer, tá certo? Preste atenção. Olha. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. A tangente é diferente, olha que legal. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Quem gostou, posta no Insta e marca. Galerinha, e antes da gente começar a fazer as questões, uma outra dica que é muito importante também, que a gente vai usar bastante nas questões. Essa aqui a gente vai usar mesmo, tá? Vocês vão ver que acho que mais da metade das questões desse módulo vai aparecer aí um triângulo, que é o famoso triângulo egípcio. O que é o triângulo egípcio na matemática? É aquele triângulozinho retângulo que tem um ângulo medindo 30 graus e o outro medindo 60. Né? Os dois agudos. Então é o famoso triângulo 30, 60 e 90. Toda vida que você tem esse triângulo de ângulos 30, 60 e 90, acontece uma coisa bem especial nele. O que é? Por exemplo, vamos supor que a hipotenusa seja x, tá? Aqui ela, x. O ladinho que fica oposto ao ângulozinho de 30 graus, ó, ele vai ser sempre a metade da hipotenusa. Se a hipotenusa é x, então aqui vai ser x sobre 2. Ó. Então, o lado que fica oposto ao 30 graus é sempre a metade da hipotenusa. Não esqueça disso. E o ladinho que fica oposto aos 60 graus, ele também vai ser sempre a metade da hipotenusa. Só que com um detalhe. A metade da hipotenusa multiplicado por raiz de 3. Então, será sempre assim. Raul, dá um exemplo para entender melhor. Qual é a vantagem de aprender isso? A vantagem de aprender isso é que você faz muitas questões de cabeça, sem conta. Por exemplo, você tem aqui um triângulozinho retângulo com um ângulo aqui de 30 graus, né? Então, obviamente que eu já sei que esse outro ângulo vai ser um ângulo de 60 graus, ó. Tá certo? E aí, veja. O 3 aqui, ó, que foi o lado que ele me deu na questão. Esse 3, ele não está oposto a um ângulo de 30? O lado que está oposto ao ângulo de 30 graus, ele é sempre a metade da hipotenusa. Ou seja, 3 deverá ser a metade do A, ó. O A não é a hipotenusa? Então me diz uma coisa. 3 é a metade de que número? Não é de 6?
Então tu já sabe que a hipotenusa tem que ser 6, ó. Né, ó? Lado que olha para o 30, sendo a metade da hipotenusa. Ó. A hipotenusa é 6, daí o lado que olha para o 30 é o 3. Beleza? Olha que massa. Pessoal, já dá para saber o valor do B também? Direto? Dá. O B não é o lado que está oposto aos 60 graus? O lado que está oposto aos 60 graus também será sempre a metade da hipotenusa. Quem é a metade de 6? 3. Porém, tem que multiplicar pelo quê, ó? Tem que multiplicar por raiz de 3. Então, esse Bzinho vai ser 3 raiz de 3 e esse Azinho vai ser 6, ó. Olha como tu começa a fazer muito rápido quando tu aprende essa regrinha. Eu sei que no começo você fica um pouco resistente, mas dentro das questões você vai ver que eu vou fazer muitas, sem muita conta, só com essa regrinha. E aí eu peço a você que vá se acostumando a fazer assim, porque lá na frente você vai ver que vale a pena. Tá certo? Uma outra dica importante é você lembrar que toda vida que você tem um triângulo retângulo e isósceles, ou seja, os dois ângulozinhos aqui, ó, deverão ser iguais, né? Já que os dois catetos são iguais, ó. Então você vai ter 45 e 45 graus. Então toda vida que você tiver esse triângulo, a hipotenusa desse triângulo aqui, pessoal, ela está funcionando como se fosse a diagonal de um quadrado, ó. Você poderia fechar aqui tranquilamente um quadradinho, ó. Ou seja, como você já aprendeu que a diagonal do quadrado é o lado dele multiplicado por raiz de 2, então a hipotenusa desse triângulo vermelhinho terminaria sendo x raiz de 2. Ó. Beleza? Então, por exemplo, estou aqui numa questão. Já sei que é um triângulo retângulo e tem um ângulo de 45. Ora, o outro ângulo também deve ser 45. E aí esse triângulo é retângulo e isósceles. Então, se esse cateto é 2, o outro cateto tem que ser 2. E aí a hipotenusa funciona como se fosse a diagonal de um quadrado de lado 2. Ó. Portanto, valeria quanto? O lado que é 2 multiplicado por raiz quadrada de 2. Ó. Beleza? Então, você vê que são dicas que ajudam bastante, né, a ganhar tempo. Tá bom? Agora vamos lá começar a brincar com as questões, tá? Bom, galerinha, vamos começar então aqui na página 67 com a nossa primeira questãozinha de aprendizagem, tá? A questão fala assim, ó. Um topógrafo foi chamado para obter a altura de um edifício. Para fazer isso, ele colocou um teodolito, instrumento óptico para medir ângulos, a 200 metros do edifício e mediu um ângulo de 30 graus, como indicado na figura. Então, pessoal, o aparelhinho está a 200 metros do prédio, tá? A luneta dele está a uma altura de 1,5 metros do chão e o ângulo que ele mediu aqui, a altura do prédio, foi um ângulo de 30 graus. Beleza? Vamos lá. Pode-se concluir que, entre os valores a seguir, o que melhor se aproxima da altura do edifício em metros é... Então, pessoal, ele quer saber o valor da altura do prédio, tá? Então vamos fazer o seguinte, ele deu aqui as informações de seno, cosseno e tangente. Então ele vai dar, nós vamos ter que usar essas informações aqui, tá certo? Então presta atenção, olha aqui pra mim que você vai ter que me ajudar a fazer umas continhas, tá bom? Vamos fazer junto. Vamos lá, prepara aí, ó. Vou fazer o seguinte, olha pra mim e me diz uma coisa. Esse segmentozinho aqui de azul, ó, ele está funcionando como sendo o cateto oposto ao 30 graus. E esse 200 aqui, ó, ele está funcionando como cateto adjacente. O que é que relaciona o cateto oposto com o cateto adjacente do 30 graus? É a tangente. Então nós vamos chamar essa medidazinha aqui de x e vamos escrever, ó. A tangente de x é igual a cateto oposto, que é x, sobre cateto adjacente, que é 200, e essa tangente no caso do 30 graus, tá, pessoal? Tangente do 30 graus é igual ao cateto oposto, que é x, sobre o cateto adjacente, que é 200. Mas quanto é a tangente do 30 graus? Já está aqui, a questão deu, ó. Raul, eu posso usar a raiz de 3 sobre 3?
Não use a que ele deu. Raiz de 3 sobre 3 dá aproximadamente isso aqui, ó, 0,577. Então, vou usar o que ele deu. Se ele não der nada, aí eu uso raiz de 3 sobre 3, tá bom? Que é o valor da tabela. Então, vamos lá. Isso aqui vai ficar igual a 0,577. Bom, o 200 não está dividindo, então ele vai para o outro lado multiplicando. Então, você vai ficar com x é igual a 200 que multiplica 0,577, ó. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Quando você fizer essa multiplicaçãozinha aqui, 200 vezes 0,577, isso aqui vai dar pra gente 115,4, ó. Beleza? Bote aí, ó. 115,4 metros. Ah, Raul, é a resposta, né? É não. Porque o que você achou foi só o X. Você quer o H, é a altura toda. Então falta somar com essa partezinha aqui, que é 1,50. Né? 1,5, que é a mesma coisa de 1,50. Ou seja, a altura toda do nosso prédio vai ser de 115,4, ou seja, 0,40, né? Mais 1,50. Quando você fizer essa continha aí, ó, 115 com 1 dá 116, aí fica 116,90, tá? 116,90 metros, que é aproximadamente aí, então, 117 metros, tá? Que é o valor mais próximo. Então, você vai marcar aí a opçãozinha C de casa. Beleza, gente? 116,90, que é o mais próximo de 117, tá? Vamos lá. Vamos em frente.